Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Pois é, graças a Deus. O mês começou, um mês novo, né, gente? Então tem que se entregar nas mãos do Senhor. Um mês novo, recomeçando o mês. Muitas possibilidades. Você tem a oportunidade de colher coisas boas e coisas ruins, depende de você. Então, o que você semeou mês passado? A Bíblia diz que come, semear, ele colhe. O que você semeou mês passado? O que você vai semear esse mês, para colher no mês que vem? Então, semeie esse mês, para o mês que vem você poder colher da bênção do Senhor. Amém? Antes de começarmos a ministração dessa noite, eu gostaria de pedir oração pelo irmão José Diano. O irmão José Diano não está muito bem, de manhã ele já estava aqui um tanto jururu, e agora eu fiquei sabendo que ele está com muita tosse, foi ao médico, está bem, se sentindo bem para baixo. E o irmão Zé Diano é elétrico, né? Para ele poder fazer isso, porque não está bem mesmo. O irmão Zé Diano, ele é igual menino, né? Faz estripulia. E ele está meio brocochô, não é à toa. Eu quero pedir a igreja para orar por ele, em nome de Jesus. Amém? Você me ajuda em oração? Então, coloca o irmão José Diano nas mãos do Senhor, pede a Deus para visitá-lo, para renovar a saúde, a força dele, revitalizá-lo. E seja lá o mal que está causando isso nele, que Deus possa curá-lo em nome de Jesus. Senhor, coloca o irmão Zé Diano nas tuas mãos. Peço que faça um milagre na vida dele. Esse problema que está assolando, enfraquecendo, tirando ânimo, a tosse constante que ele está, que o Senhor toque e que haja cura. Nós ministramos a cura na vida do nosso irmão José Diano. Em nome de Jesus. Que essa enfermidade saia da vida do irmão José Diano e que a saúde seja derramada sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, vamos lá, a palavra de Deus em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, irmãos, hoje pela manhã eu ministrei uma parte desse assunto e agora vamos ministrar uma outra parte desse assunto. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu só abrir esse negócio aqui, porque depois de uma certa fase de idade, a gente apanha desses negócios. Então você tem aí um pouco de paciência, que vai dar certo. Tem uma música antiga que nós cantávamos, que era vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E agora no texto aí de Marcos capítulo 12, capítulo 12 não, capítulo 14, o versículo é 12. Capítulo 14, o versículo é 12. Amém? É o mesmo texto que eu ministrei pela manhã, os meninos ali já até sabem qual. É um texto da celebração da ceia. Marcos é o segundo livro aí do Novo Testamento, primeiro é Mateus. Então nós temos uma fala aqui muito interessante, uma narrativa do texto, que é assim, ó. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a ceia. Agora vai lá no versículo 22. E quando comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo, que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Que a palavra do Senhor, que por si só já nos abençoa, já nos enriquece, acha espaço no seu coração, na sua mente, e que ela te limpe, a palavra de Deus limpa, que ela te purifique, te santifique, que ela aqueça seu coração, que ela te salve, que ela te transforme,
Em nome de Jesus, amém? 4 lições que nós temos aqui. De manhã eu falei 3 aspectos da mesa de Jesus, o que nós encontramos na mesa de Jesus. Falei de 3 aspectos, vou dar um leve apontamento nele aqui, para nós nos situarmos, que é justamente o que tem nessa mesa de Jesus, esses 3 aspectos. Primeiro, que é provisão de Deus, que é um banquete que o Senhor Jesus nos oferece, e também um lugar de construir estrutura de fé. A mesa do Senhor é essa. Então, falei aqui pela manhã que essa mesa fala de provisão, porque o Senhor Jesus proveu um ambiente. Ele falou para os discípulos para irem à cidade, ver uma pessoa que estava carregando um cântaro, um jarro d'água, seguisse aquela pessoa, entrasse na casa que aquela pessoa entrou e perguntasse onde Jesus ia celebrar a Páscoa. E eles foram, e quando chegou lá, encontrou de acordo com o que Jesus disse. Isso está aí no versículo 16. Eles foram e chegou lá, achou tudo como Jesus tinha dito. Então isso é provisão. O Senhor Deus direciona, fala para eles irem até uma certa pessoa e diz como estaria a situação, e eles vão e chegam lá e encontram daquele jeito. Então isso chama a nossa atenção para o Jesus que fala, que manda, que direciona, você poder confiar plenamente nele. Porque esse mesmo Jesus que fala, vá, ele já foi lá na frente, ele já se moveu. Antes de te mandar ir, antes de te direcionar, ele já se moveu, ele já agiu para que você, quando chegar lá, encontre conforme ele disse. Então os discípulos escrevem, Marcos escreve isso aqui, Marcos escreve seu evangelho, baseado nas informações de Pedro. Pedro era aquela pessoa que foi narrando para Marcos, ele foi então escrevendo. Então é uma narrativa em cima daquela intimidade de Pedro com Jesus, daquela vivência de Pedro com Jesus. E certamente, geralmente Jesus mandava Pedro e João, ou Pedro e Tiago, eles sempre estavam esses 3 juntos, Pedro, João e Tiago. Então, ou era um desses 3, uma dupla desses 3 estavam lá. E agora eles narram esse fato, porque era um fato inerente a eles. Eles participaram. Então eles falam, encontrou tudo como ele tinha dito. Confie na palavra do Senhor que te chama, confie na palavra do Senhor que te envia, confie na palavra do Senhor que te direciona, porque se ele mandou você ir, pode ir. Ele está garantindo lá na frente o que é necessário. O outro aspecto que nós vemos é que o ambiente não era qualquer ambiente, era um ambiente já preparado, era algo que Deus pensou antes, ele agiu antes, ele não deixou para ser na última hora. Então Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa que ele não tenha se movido para que aquilo que ele disse aconteça. Eles testemunham então, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito. Vai ser do jeito que ele falou. Se foi Jesus que falou, se foi vozes da sua cabeça, Deus não tem nada com isso. Mas se foi Deus que disse, vai, porque ele está lá na frente, lá, com as coisas preparadas para te receber. Então nós temos essa provisão. Essa provisão, ela existe, o Deus da provisão. Então quando o Senhor convida para a ceia, os discípulos não chegaram lá e tiveram que improvisar. Não, eles chegaram lá e já estava preparado. O convite foi enviado, mas a preparação já tinha sido feita. Jesus não chamou para chegar no improviso, na confusão, no distúrbio, aquela agitação, e agora onde que vai ser? E aqui, e não tem pão, também não tem vinho, porque também não tem água, não corre lá, vai ali. Nada disso, estava organizado, Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. É um Deus de confusão, de transtorno, não é um Deus de enganos, é um Deus de certezas, é um Deus de segurança, amém? Então a provisão de Deus que estende não só ao local, à conformidade daquilo que os discípulos receberam, mas eles também receberam uma outra ordem. Eles tinham que ir lá ver o lugar que já estava preparado, como Jesus falou. Mas Jesus mandou eles prepararem e falou que eles deveriam fazer ali os preparativos, os alimentos, ajeitar a comida, o pão, o vinho, as coisas de acordo com a Páscoa que eles iam. Então tem coisa que é Deus que faz e tem coisa que sou eu que faço, tem coisa que é você que faz. Então não queira transferir para Deus aquilo que é para você. Imagina ele falando com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão sentasse e fala assim, ó Deus, me envia, me leva. Não, eu não vou te levar, eu mando você ir, agora levanta e vá. Levanta. Lembra aquele moço que estava lá no poço de Betesda?
Ele estava ali há 38 anos ali reclamando da vida, choramingando, e quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, em vez de ele falar, quero, Senhor, quero ser curado, ele ficou explicando, porque eu toda vez que eu tento, não é isso que Jesus perguntou. Toda vez que eu tento, vai um antes de mim. Porque tem muita gente e ninguém me ajuda. Não foi isso. Jesus não perguntou se ele tentava e não conseguia. Jesus não perguntou se tinha muita gente. Jesus não perguntou se as pessoas não ajudavam ele. Ele deu 3 desculpas naquela frase. Não consigo, alguém entra antes de mim. Não tenho quem ajuda, tem muita gente aqui. Está vendo as desculpas? As mesmas que a gente aplica. Não vou nem tentar. Estão falando que tem vaga no tal empresa, não vou nem tentar, chega lá, tem um filão, e daí que tem um filão? Não vou nem tentar, está dizendo aqui que o cara tem que ter isso, aquilo outro, eu não tenho isso tudo, não vou, você não sabe. Você sabia que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina o coração do rei para onde ele bem quer? E se for para você, Deus vai inclinar o coração do camarada para você? Isso é milagre de Deus, você precisa crer no milagre de Deus. E agora Jesus pega e cura ele, e falou com ele, toma a tua cama. E ele teve que embrulhar lá o colchonete que ele dormia, os trapos que ele usava, levantar e vai. Eu não vou te levantar não. A mesma coisa com Bartimeu. Jesus, 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 e Jesus chama até ele, na hora que Jesus fala, vem até mim, a Bíblia diz que Bartimeu deu um salto, largou até a capa, que é algo muito importante que a pessoa tinha, que tinha algum valor. A capa era algo tão valoroso que você podia penhorar a capa, em troca de algum dinheiro, você penhorava. Aí você tinha que entregar para o penhor lá, como garantia de dia, e pegar de noite por causa do frio. Mas na hora que Jesus chamou Bartimeu, ele jogou a capa para o ar e correu para Jesus. Pronto, chegou lá, ele passou a ver. Então a nossa dinâmica de resposta ao chamado de Deus, o Deus da provisão nos chama à mesa dele, mas você tem que levantar aí. Você não pode ficar esperando que alguém faça uma papa para você e ponha na sua boca. Não, que isso? Você se emende aí. O milagre, o sobrenatural é Deus, mas tem a sua parte humana, o comum, o racional, que você pode fazer. Isso aí cabe a mim, cabe a você. Amém? Então tem essa provisão. E a mesa também fala de um banquete eterno. E eu citei pela manhã, muitos virão e reclinar-se-ão, inclusive o texto de Mateus capítulo 8, verso 11, diz assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente. E nessa tradução aqui, reclinar-se-ão, ou se colocarão à mesa com Abraão. Aí você fala assim, mas que mesa de Abraão? A mesa de Abraão tem o quê? Fé, obediência ao chamado, confiança em Deus. E por Abraão crer, a Bíblia diz assim, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí Deus pega e o abençoa e fala assim, em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós percebemos que a mesa de Abraão é uma mesa da fé, da confiança, e é uma mesa de provisão. Abraão creu que Deus o chamou, levantou e largou a terra da parentela dele e foi para um deserto, aonde Deus disse que ia mostrar por onde ele passou. Deus não mostrou, Deus não deu o GPS antes, ele não examinou o GPS antes. Deus falou, vai, ele foi, ele confiou em Deus. A mesa de Abraão é a mesa da confiança na direção de Deus. E Deus, com o capítulo 15 de Gênesis, chama Abraão e fala, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, o seu galardão será muitíssimo grande. O que Deus estava dizendo, chamando Abraão agora? Anda na minha presença com perfeição. Que perfeição é essa, pastor? Ausência de erros? Não, inteireza. Lá em Gênesis capítulo 15, onde Deus se apresenta como El Shaddai, é um coração inteiro nas mãos do Senhor. Mesmo que o coração tenha dificuldades em vários aspectos, mas deposita ele nas mãos do Senhor. Anda de forma íntegra na minha presença, se entrega inteiramente. O meu galardão será grandíssimo. Aí depois você escreve no Google lá assim, significado de galardão. Aí vai aparecer lá assim, dádiva, presente, sabe? Deus estava dizendo para Abraão que ele, Deus, seria o presente dele. Então nós percebemos que a mesa de Abraão é uma mesa onde Deus está presente, onde o Senhor está ali. Amém? Está de coração inteiro, o Senhor está ali. Mas também nós vemos um Abraão que tinha suas impossibilidades, muitas impossibilidades, e uma delas era a esterilidade da esposa, mas Deus proveu um filho para Abraão. Amém?
Lá na frente, Deus pede a Abraão o filho como oferta, como sacrifício, e Abraão não pestanejou. Ele vai e leva o filho para oferecer em sacrifício, porque a Bíblia diz em Hebreus que Abraão cria que Deus era capaz de, ainda que Isaac morresse, Deus era capaz de trazê-lo dos mortos e entregar ele vivo. E quando ele estava lá com tudo preparado para sacrificar Isaac, Deus bradou e proveu para si um cordeiro, e a palavra é esse: Abraão, não faça tal mal ao menino. Já provi um cordeiro para mim. Deus proveu o sacrifício para si. Ele não precisava de Isaac, ele queria testar Abraão, mas na mesa de Abraão também tem a provisão do sacrifício de Deus. Nós vemos isso ali. E se você continuar lendo, de Abraão vem Isaac, e Isaac era um menino que, quando a mãe morreu, já de 40 anos de idade, ele chorava, mingava lá na tenda da mãe: mãe, o que eu vou fazer? E aí Abraão, vendo aquela tristeza toda, chama Eliezer, manda Eliezer buscar uma esposa para Isaac, e ele ora ao Deus de Abraão e pede ao Deus de Abraão para prover uma esposa para Isaac. E Deus proveu uma esposa para Isaac. Então a Bíblia diz assim, que quando Deus quer favorecer um homem, Ele dá para esse homem uma esposa. Então a Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou o favor de Deus. Então eu acho que as mulheres não devem se sentir um zero à esquerda, porque ela é um favor. O cara pode até não reconhecer, mas ela é uma bênção para o camarada. Você pode ter uma desgracença, mas a sua mulher é um presente de Deus para você. E se Ele te deu uma, meu filho, você dê graças a Deus, porque a coisa está feia, viu? A coisa está feia. Então, se Ele te deu uma, e mulher é uma bênção, né? Elas começam a cobrar você já lá no namoro, aí dobra a cobrança no noivado e triplica no casamento. Isso te faz trabalhar, estudar, se virar, desdobrar, isso te faz crescer. É assim ou não é? Imagina ser solteiro. Você já viu o cara solteiro ficar rico? Não fica, ele gasta tudo que ganha. Mas depois que ele casa, mesmo com essa mulher que cobra, que exige, que pergunta, que manda, que pede, e menino que chega, o cara consegue economizar, comprar uma casinha. Tem uns aí que compram uma rocinha, outros constroem uma casinha na praia, outros compram um carro, não é assim? Mas quando está solteiro não tem nada. Então é bênção de Deus. E Isaac estava meditando, estava buscando o Senhor, quando Eliezer chega com a Rebeca. E aí ele enxerga ela de longe, mas ele estava orando ao Senhor. E nós vemos Isaac colhendo a provisão de Deus. Aprendeu com o papai Abraão. Irmãos, e pela Bíblia inteira está cheio de pessoas que desfrutou da mesa do Abraão. A mesa da fé, a mesa da confiança, a mesa da provisão de filhos, a mesa da provisão da esposa, a mesa da provisão da prosperidade. Abraão chegou a enriquecer Isaac a ponto de falarem muitíssimo, enriqueceu muitíssimo, porque Deus era com ele. Você está percebendo aí a provisão da mesa do Senhor? E também como que Deus tem banquete maravilhoso na mesa dele? Às vezes você está passando um momento tão difícil, mas você não quer ir para a mesa do Senhor, você não para, você não senta, você não quieta, você fica correndo para um lado, correndo para o outro, querendo resolver tudo no seu braço, tudo na sua força, e você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Então há um banquete eterno na mesa da fé. Há um banquete eterno, um banquete da presença de Deus, um banquete da bênção de Deus, a riqueza do Senhor que nos leva a prosperar, a bênção sem causar dores. Mas, irmãos, nós percebemos que essa mesa, ela é um lugar também de memória, e você vê isso na ceia. Fazer isso em memória de mim, um lugar onde você guarda boas lembranças, e você vê depois a Bíblia inteira repetindo esses fatos. Você vê a pregação de Pedro, quase 3.000 e tantos anos depois, Pedro repetindo o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Isaac, o que Deus fez para Jacó. E na pregação de Pedro, no livro de Atos, ele chega a falar assim: porque o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a memória foi construída. Você está vendo só? A memória foi plantada na mente de muitas pessoas através da história. Chegou no Novo Testamento e agora também tem chegado até nós. Isso é a provisão de Deus, irmãos, para que a salvação chegue até nós. Nós somos ocidentais, nós somos ocidentais.
mas também tem os orientais. E aqui Mateus diz que pessoas virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa de Abraão. Eu sou ocidental, você também. Nossos países aqui são Ocidente. E nós, ocidentais, nos assentamos na mesa de Abraão pela fé. E nós somos chamados filhos de Deus pela fé. E a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu e nós também cremos. E isso nos foi imputado por justiça. Amém? Você está vendo como que acontece a coisa, esse chamado que Mateus, quando ele relata no capítulo 8, verso 11, as pessoas do Oriente e do Ocidente que vêm, sentam à mesa de Abraão, e aí às vezes você lê e nem percebe, quando ele está falando isso, ele está falando de você ocidental, você latino-americano, você que nasceu aqui nas Américas, você é um ocidental, e você está na mesa de Abraão, desfrutando na mesa da direção, da mesa da confiança, na mesa da provisão de Deus de alimento, daquilo que é necessário, na mesa do milagre de uma mulher estéril que dá à luz, porque Deus intervém de forma extraordinária, na mesa onde Deus provê para os filhos uma esposa, uma mulher capaz de gerar o povo que hoje é o povo do Senhor. Meus irmãos, isso é a provisão de Deus que está na mesa dele, isso é a memória construída na mesa de Deus. Amém? Mas na mesa de Deus não tem só memória, não tem só lembrança de coisas extraordinárias, não. Na mesa de Deus também tem transformação. E lá, naquele momento de conversa, você descobre o que Deus tem por você, tem para você, tem com você. Você descobre ali, naquele relacionamento de você com Deus. Na mesa do Senhor também tem revelação. É naquela mesa da ceia ali, quando estava, você percebe que há uma revelação extraordinária. Judas vai trair, o traidor é revelado. Mas também naquela mesa é revelado também o grande amor do Pai. O Filho do Homem será entregue, e o Filho do Homem revela o que vai acontecer com ele. E aí agora ele vem com o cálice e o pão e revela o que vai acontecer, e que aquilo é símbolo do corpo e do sangue que vai ser vertido na cruz, daí a pouco. E aquele sangue, aquele corpo dado na cruz vai nos redimir, vai nos levar para a mesa da fé com Abraão. Então nós temos essa revelação, e ali também a revelação da missão. Jesus Cristo, ele pega a bacia, lava os pés dos discípulos e fala assim: como fez o Senhor, vocês também vão fazer. E ali ele tem instrução, a mesa do Senhor tem instrução, tem ensinamento, tem coisas extraordinárias para mim. Mas a mesa do Senhor também convida ao arrependimento. Quando Jesus falou que tinha um que ia trair, Pedro logo falou: sou eu, Senhor. Ali é algo interessante. Pedro estava preocupado: será que sou eu? Eu sou afoito, eu já falei umas coisas aí. Teve um momento que Jesus me chamou até de capeta, falou: sai para lá, Satanás. E será que é eu que vou trair? Sabe? Então tem essas situações, aquela pessoa que mais se oferece, aquela pessoa que mais se aproxima, então ela também é a pessoa que mais faz umas bobagens. Você sabia que quanto mais perto a pessoa é uma da outra, mais os erros dela aparecem? É por isso que o seu erro, marido, o seu erro, esposa, fica estampado na cara do seu marido. Porque quanto mais próximos vocês são, mais os erros de vocês são expostos um para o outro. Os filhos conhecem as falhas dos pais porque convivem. Mesa é um ambiente de alta revelação. Não é alta com L, é alta com U. Revelação pessoal, de conversa. Você demonstra como você faz, como você fala, como você é. Ali manifesta seus rompantes, sua calma, sua paciência. A mesa é um lugar extraordinário. Meus irmãos, e é ali na mesa que Jesus estabeleceu a aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. Mesa é um lugar de gente que tem algum sentimento. E você não vê dois inimigos jantando, não. Você vê dois inimigos passando a faca um no outro. Mas você vê amigo sentado comendo. Não é assim? Na beira da churrasqueira, assando lá uma orelha de mosquito no espeto e mandando para dentro. Não é assim? Ou você chama seu inimigo para poder almoçar com você? Eu não. Vou levar um inimigo para minha mesa. Vou levar um amigo, gente que eu conheço. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer te chamar para a mesa dele, ele te chama. E diante disso, irmãos, eu quero entrar para você, um relacionamento com Deus. Mesa é um lugar de relacionamento. Essas 4 lições, por fim, eu quero deixar aqui com você. Mesa é um lugar de relacionamento e é aonde são fechados grandes negócios. Grandes contratações. Tem um setor da sociedade que chama headhunters, que é aquele camarada que contrata executivos, CEOs, essas coisas assim. Então, uma grande empresa quer contratar alguém para ser diretor, eles não mandam currículo.
Esse headhunter, ele procura na sociedade, ele fica antenado para saber de grandes líderes, de grandes corporações, que tem manifesto, ainda que suavemente, desejo de mudar de empresa, de trocar de áreas. Eles ficam de olho, eles ficam antenados nas revistas, nesses sites de exposição de executivos, de profissionais de alta resposta, e eles ficam atentos. Então eles chamam para um almoço, um jantar, prepara um bom ambiente, recebe aquela pessoa, conversa, bate um papo. Aí depois que o indivíduo está alegre, aquela comidinha de primeira linha, aquela bebida de primeira linha, aí ele solta: eu percebi uma reportagem, uma entrevista que você deu na revista XYZ, num site que eu estava lendo, você demonstrou, é aquilo mesmo, que estava com a intenção de mudar de ares, de subir, de novos desafios, é aquilo mesmo. E dependendo do que a pessoa falar, eu falo assim: eu tenho um desafio para você. É assim que acontece. Grandes negócios não são feitos em corredor, não são feitos em pé na esquina, é na mesa. Na mesa. Geralmente, quando o rapaz vai pedir um almoço e namoro, ele chama ela para comer um lanchinho. E quando vai pedir noivado, aí não é lanchinho não, aí é um lanchão. Aí leva para um lugar melhor, não é assim? E quando quer pedir o casamento, aí é um lanchão mais ainda. Aí escolhe um lugar, um ambiente agradável, romântico, não é assim? Arma aquela cena toda, aquela firula toda, o cara até penteia o cabelo, passa perfume, às vezes nem usa perfume, mas ele, né? Aí vai lá no jantar e a menina já fica toda desconfiada, dentro dela já está assim: sim, 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 ela está esperando, deixa ele armar o espetáculo todo. Ela já disse sim, sim, só não falou com a boca, mas ela está ali, ficou 3 horas no salão, ficou 2 horas debaixo do chuveiro, ficou 5 horas e meia na frente do espelho, tudo isso porque ela já sabia que era assim. Mas você está lá, suando as tamancas, suando frio, preocupado com o cardápio e olhando para a carteira: será que vai dar para pagar? E daí a pouco chega aquele negócio todo, e papo para lá, papo para cá, e depois já estão assim, mais ou menos alimentadinhos, já começa a falar, porque já comeu alguma coisinha, já bebeu alguma coisinha. Você já viu que depois que a gente come alguma coisinha, bebe alguma coisinha, a gente abre o falador? E agora eu tenho essa surpresa para você. Eu já sabia, a mulher percebe a surpresa da gente, antes de a gente sair de casa, elas já estão sabendo. E aí ela já estava sabendo, e na hora que o cara pega aquilo ali, tchá, 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 ele não vai fazer isso no meio da esquina ali, no meio do mato, não vai fazer. Ele vai preparar o ambiente. Mesa é lugar onde coisas extraordinárias acontecem, é o lugar onde grandes coisas são construídas e conquistadas, e é o lugar onde sonhos são alcançados. Amém? Então, Jesus nos convida a um relacionamento. E aí, quando a gente quer estreitar os laços, vamos tomar um café? Alguém escreveu que quando alguém te chamar para um café, não fique preocupado com o café. O café é só uma desculpa. Na verdade, que é a sua presença, o bate-papo. Vá, se ajeite, vá. A desculpa é o café, a desculpa é o almoço, a desculpa é o jantar, a desculpa talvez é o encontro ali no podrão da esquina. É só a desculpa. Na verdade, a pessoa quer estar com você. E a mesa do Senhor é um lugar onde o Senhor quer estar com você. Amém? Vá, aceita o convite, se ajeita, vai lá na mesa do Senhor, senta perto, sinta o cheiro dele, veja as coisas que ele colocou à mesa, sorria, desfrute da presença dele, relacione com o Senhor. Ele diz assim: eis que estou à porta e faço o quê? Se alguém abrir, o que ele faz? E o que mais? Vai para a mesa. Está na porta batendo. Se você abrir, ele entra e vai para a mesa. Você está sentindo aí a questão? Ele não fica em pé no corredor. Ele vai para a mesa. E lá ele fala assim: e eu cearei com ele. E ele, mão dupla. Está vendo? Relacionamento. Ele entra na sua vida e te leva para um ambiente de alimento mútuo.
aonde ele se alimenta do diálogo de você, do que você entende, dos seus sorrisos, mas você também se alimenta dele, da presença, do diálogo dele, dos sorrisos dele. Você está vendo aí o relacionamento mútuo? Como é que é interessante? Então, essa é a primeira lição que eu preciso aprender, pós-resuminho aqui, do que tem na mesa. O segundo é, ele nos convida para uma provisão sobrenatural, a mesa de banquete do Senhor. O salmista chega a dizer assim, porque na tua presença, ó Senhor, há delícias eternas. Quer dizer, a mesa do Senhor é um ambiente de fartura que nunca acaba. Olha para você ver que coisa extraordinária. E tem gente deixando a mesa de Deus, abandonando a mesa de Deus, por aquilo que é passageiro, efêmero, secular. Sendo que na mesa do Senhor, o que tem lá, a provisão que tem lá, ela é infinita, dura para sempre. Esse é o chamado de Deus, para você desfrutar da presença dEle, num momento de relacionamento com Ele, e desfrutar da eternidade que Ele coloca à sua disposição, e não daquilo que é passageiro. Então Ele dá essa direção profética e precisa, de acordo com o que Ele deseja. Você viu isso na ilustração, nos momentos de reflexão inicial. Ele manda ir para lá, para o lugar da ceia, mas chega lá, já está preparado os utensílios, os móveis. Agora os discípulos, cabe aos discípulos fazer os preparativos, aquilo que vai comer, aquilo que nós vamos comer. Nós quem? Nós e o Senhor. O Senhor e nós. Não é? Coisa que Ele proveu. Mas a terceira lição é, na mesa que Jesus nos convida, além de relacionamento com Ele e provisões eternas, também tem algo extraordinário chamado comunhão. E a palavra comunhão, quando você pesquisa, ela vem de uma palavra latim, que é comum, que é da onde vem companheiro também. Sabe aquele cara lá que é o companheiro, é o companhia para pão? Alguém que come junto, com quem se compartilha. Você tem algo em comum. Geralmente na tropa, aquela turma que está ali no exército, ou nas forças armadas, sempre tem alguém com quem ele é mais próximo. E aí, na hora que ele vai fazer as coisas, ele não sai falando com qualquer um, não, ele vai naquele que ele é mais próximo, ele partilha com ele. Davi, ele usa um exemplo muito interessante, quando ele se sente sozinho, e ele se esconde na caverna e fala com o Senhor, e chora com o Senhor. Saúl tinha mandado queimar a casa dos pais dele, e perseguir os irmãos dele, porque descobriu com confirmação que Davi era ungido. Ele persegue Davi, manda matar a família toda, e queima a casa dos pais dele, e a família vai encontrar com ele lá na caverna de Adulão. Mas além dele, vai também o filho do sacerdote, que momentos antes Doeg tinha matado os 72 deles. E também foi homens endividados, homens de todo tipo de problema. Davi estava reclamando num dos salmos, dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém que me proteja. E foi reclamando com Deus. E ele era indesejado pela família dele, ele não tinha nem quem orasse pela alma dele, ele estava naquele lamento ali dentro daquela caverna, e olha o que aconteceu com ele. O filho do sacerdote, eu esqueci o nome dele aqui agora, ele vai e chega lá e conta para Davi, que Saúl tinha mandado matar os 70 e poucos sacerdotes, porque eles deram pão a Davi, e entregou a Davi a espada de Sansão. Não é de Sansão não, de Golias. Daqui a pouco eu coloco Moisés na cruz e Jesus na arca. Meu Deus do céu, e aí confunde tudo. Então isso acontece ali de forma extraordinária. Ele entrega a espada de Golias para Davi e também dá pão da proposição para Davi. Saúl não gostou não. Ele manda matar os sacerdotes, Doeg vai lá e faz isso. E um escapa e vai para Davi, justamente um sacerdote. E Davi estava reclamando que não tinha essa pessoa. Uma das primeiras coisas, a primeira coisa que Deus proveu foi alguém que orasse pela alma de Davi, lá na caverna de Adulão, em resposta ao clamor dele. Alguém que orasse pela alma de Davi. Chega o sacerdote com a estola sacerdotal, como a qual eles colocavam e consultavam o Senhor para saber qual era a vontade de Deus nas coisas que Davi desejava fazer. Era alguém que orasse e servisse de direção de Deus para ele. E Deus manda o sacerdote. Logo depois chegam os pais de Davi. Ele estava dizendo que ele foi abandonado por pai, por mãe, por tudo. Agora a casa do pai e da mãe tinha queimado, eles não tinham para onde ir, foram para Davi. E chega o pai e a mãe de Davi lá, quer dizer, aquele indivíduo que estava se achando sem pai nem mãe,
Era esse o seu problema? Então está aí pai e mãe para você. É isso que você precisa, Davi? Está aí pai e mãe para você. E agora, daqui a pouco, começa a aparecer os camaradas endividados, revoltados de um canto, de outro, de outro, de outro. Aquele cara sozinho agora tinha um sacerdote que intercedia por ele, que o orientava, tinha pai e mãe que agora poderia suprir a carência dele emocional, mas também tinha um exército de homens revoltados que não tinha quem os liderasse. Aquele homem sozinho agora tinha um exército. E desses caras revoltados, cerca de 400, saiu 30 dos homens mais valentes que já existiu na face da terra. Um deles, com uma espada, cortou o pescoço de mais de 400 pessoas. E foi uma luta tão grande que quando terminou a batalha, a espada estava cravada na mão dele, assim, misturada com a pele e o sangue, assim, cravada, ó, na mão dele. Um outro matou uns gigantes lá, irmão lá de Kiriat Arba, de Golias, matou o gigante. E esses eram os caras revoltados, mal queridos, mal falados que foi para Davi. Homens que a sociedade não valorizava, mas que encontrou um líder, um homem de Deus. E eles se tornaram um dos homens mais valentes que já existiu na terra. Eu aprendo com isso, as questões, é que é algo que acontece comigo e acontece com você. Davi era um homem de intimidade com Deus. Davi era um homem de comunhão com Deus. Foi por isso que ele conseguiu, mesmo naquele momento de perseguição, uma conquista tão extraordinária. E às vezes nós temos conquistas, todos nós aqui temos desejos, sonhos, conquistas para alcançar, para realizar. Eu quero dizer que antes disso, Deus está te chamando à comunhão com Ele, à intimidade com Ele. É da comunhão sua com o Senhor, é da sua intimidade com o Senhor, que virá o suprimento, a provisão de restauração emocional familiar, restauração sacerdotal, restauração de comando. Amém? Não adianta você querer sucesso longe de Deus. É na mesa do Senhor que tem essas coisas. Na mesa dele tem comunhão para você. Na mesa dele tem intimidade para você. Você tem que ir para a mesa dele, lá é o lugar certo. Amém? E a quarta lição e última lição é que o Senhor nos convida a uma generosidade, a uma entrega. Então, primeiro você percebe que há provisão sobrenatural na mesa do Senhor, Ele nos convida para ela. Mas também nós percebemos que tem comunhão e intimidade. O Senhor te chama para comunhão e intimidade. Mas também nós vemos que, por fim, você precisa entender que a mesa do Senhor é algo extraordinário. Ele te chama para um relacionamento com intenção, com propósito. É a primeira coisa que a gente citou aqui. É um lugar de bate-papo, de olhar no rosto, de um servir o outro. E por fim, generosidade e entrega. A mesa é um momento de coisas que você não tem coragem de falar em outros lugares. Você poder falar. Ali, o Senhor é todo ouvidos. Amém? Ali Ele é todo ouvidos. Vamos, fala. Enquanto belisca um lanchinho, enquanto dá um gole, enquanto passa algo para o outro, você fala. Amém? E o nosso Deus ouve. Amém? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso foi na mesa. Enquanto comiam, eles estavam comendo, mastigando, uns mastigando, outros bebendo, eles estavam se alimentando. Enquanto eles faziam isso com os elementos que era da Páscoa, ervas amargas, pão sem fermento, tinha uma série de coisas ali. Eles estavam ali, o cordeiro que era preparado, assado, estava na mesa, e um beliscava um pedaço de cordeiro e mastigava, o outro beliscava outro pedaço, e ali enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou, não tinha taça naquela época, mas vamos supor que tinha, eu tenho um negócio para comunicar com vocês. E aí a Bíblia fala assim, olha para você ver, enquanto comiam, eles não pararam, engole aí o pedaço de cordeiro, engole aí o pedaço de pão, bebe essa erva amarga de uma vez. Não, enquanto eles estavam comendo, ato contínuo, né? O texto relata esse ato contínuo, enquanto comiam, está aí, ó, Marcos 14, 22, e enquanto comiam, eles estavam comendo, o que o Senhor fez? Tomou o pão.
Deve ter sido algo interessante, daquele conversa, pois é e tal, você lembra aquele milagre lá? Você lembra da viúva lá de Naim, saiu para a porta chorando, meu filho, meu único filho, e agora quem vai me sustentar? O que será de mim? O que será de mim? Você viu que doido? Jesus nem sabia quem que era bendito da mulher, rapaz. Ele foi lá e tocou no caixão e falou, para aí o negócio. Todo mundo parou, ele mandou o menino levantar e devolveu para a mulher. Que legal, né? Não, rapaz, eu estava lá, você viu? Falando, eu estava não sei onde, eu fui fazendo não sei o quê. Pois é, você perdeu, mané, você devia estar lá. E no dia que ele mandou eu pescar lá o peixe, tinha 2 moedas na boca do peixe. Que isso, Pedro? Falei, tinha, rapaz. Tinha, por esse Jesus que me alumia aqui, porque nós fazemos por essa luz que alumia, né? É por esse Jesus que me alumia aqui. O cara chegou lá, o povo lá de Roma chegou lá e falou assim, dinheiro do imposto, já chegou empurrando. Jesus, nessa brandura dele, e falou com Pedro assim, Pedro, pega a vara, vai ali no riachinho, pesca um peixe. Dentro do peixe vai ter 2 moedas, Pedro. E aí você vai pegar as 2 moedas, você vai trazer e entregar para esse moço aqui, e vai dizer, uma moeda é meu imposto, outra moeda é o imposto de Jesus. Eu fiz desse jeitinho, rapaz, eu não sei como que Deus enfiou 2 moedas na boca daquele peixe, mas ele fez, e eu tirei, eu paguei o imposto de Jesus, paguei o meu, rapaz, aquilo foi demais. Jesus não brigou com o cara, não xingou o cara, não amaldiçoou o cara, igual a gente xinga o cara da Receita Federal, ele não fez nada disso, pagou a conta e seguiu na paz. Uai, Pedro, mas como foi isso? Vocês não estavam lá, estava só eu, estava eu e Jesus, talvez se tivesse todo mundo, ia ter que ter 12 moedas no peixe. Mas só estava eu e Jesus, então tinha só 2. Então esse tipo de coisa, quando a gente está comendo, a gente fala, vocês quando estão comendo, vocês falam também. E é um converseiro, e às vezes o pessoal fala, gente, mais baixo, não é assim? Isso acontece lá no almoço, na casa de vocês, quando está a família junto. Isso acontece em qualquer ambiente. Vocês já viram como que é o barulho num restaurante? Todo mundo falando. Observe. O pessoal está lá nas mesas, pode ser o ambiente mais chique. O ambiente mais chique, assim, mais ou menos, pois é, e os povão igual nós, pois é, falando, nossa, e assim, não é assim? Cada qual no seu nível, mas o barulho está lá, Eu imagino que não foi diferente. E agora o Senhor Jesus, ele dá aquela levantada, pega lá um pedaço de pão, pão já estava lá mesmo, talvez já tinham até comido pão molhado, pegado um pedaço de corneiro, comido também, bebido, pegou lá a erva amarga, bebia também, porque são elementos que constam na celebração da Páscoa. E agora Jesus levanta, fica em pé ali, pega o pão, e aí a Bíblia diz assim, e abençoou. É muito diferente, todo mundo comendo, todo mundo falando, pega o pão, levanta e, Pai, graças te dou. Sabe? Em vez de mandar, cala a boca, silêncio, vou falar. Deu graça. Todo mundo fez silêncio. Todo mundo fez silêncio. Porque se Jesus estava agradecendo por alguma coisa extraordinária ia acontecer. Primeira vez que Jesus orou, o céu abriu. O Espírito Santo desceu. E Deus falou. Logo depois ele ora, e um cara que tinha 4 dias que estava morto, ressuscitou. E ele parou a nossa ceia para orar, vai acontecer alguma coisa. Silêncio aí. Jesus orou por mim e por você, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus começa a fazer um relatório, e ele diz assim, Pai, eu oro não só por os 12 que estavam ali, mas por todos aqueles que irão crer em mim e em ti, através desses. E eu sou um daqueles que creem em Deus, por causa da pregação dos apóstolos. A oração de Jesus aconteceu, está acontecendo, e até ele voltar, continuará dando frutos em toda a terra. Então, quando Jesus orava, podia estar certo, algo extraordinário ia acontecer. E naquele momento ele toma o pão e dá graças, e abençoou, e agora ele parte o pão e disse para eles, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. João vai explicar um pouco mais do que acontece aqui, Mateus também, Lucas então dá um relatório do que acontece nesse momento, mas o Marcos, a ideia dele era informar o que aconteceu. Você quer entender mais? Leia Mateus, Lucas,
leia João, aí você vai entender mais. Eu quero informar que assim ele fez. Você perguntou aonde que é a venda. Eu falei, a venda é ali. Agora, como é que chega lá, você pesquisa. Esse é o Marcos, viu? Você não queria saber onde é? É lá em cima. Mas chega lá em cima agora, você pesquisa e descobre. Esse é o Marcos. O Jesus, no Evangelho de Marcos, ele está levantando, ele está andando, ele está entrando e está saindo. Esse é o Jesus do Evangelho de Marcos. Entrando na cidade, saindo da cidade, chegando da cidade, entrando na casa e saindo da casa e indo para tal lugar. É o Jesus do Evangelho de Marcos. Agora, se você quer uma coisa mais romântica, leia o Evangelho de João. Se você quer entender a história antes, você lê o Evangelho de Mateus. E se você quer detalhes, leia o Evangelho de Lucas. Amém? Introdução ao Novo Testamento, sintético. Aí você vai lá ler. Vai lá e lê que você vai entender essas nuances com explicação. E agora Jesus faz a mesma coisa com o cálice. Ele não fez daquele momento algo místico a ponto do pessoal, ripuiei. Não, estava num momento de comunhão, um momento de relacionamento, um momento de intimidade ali à mesa. E agora naquele momento, Jesus celebra a ceia. É por isso que nós celebramos a ceia como celebramos dentro da igreja. Pessoas que já tenham nascido de novo, pessoas que já passaram pelas águas, pessoas que sabem que a mesa do Senhor tem alimento eterno, que é a palavra do Senhor, pessoas que relacionam uns com os outros, e é nesse ambiente que deve acontecer a celebração da ceia. Amém? Então, ao partir, Jesus ele reparte o pão antes mesmo de ser traído. Ele parte o pão e Judas acaba participando. E ao partir do pão, ele não apenas distribui comida, ele diz que aquela comida ali, pão e o vinho, é a própria vida dele. Então Jesus, quando nos chama à mesa dele, o principal alimento não é o que está à mesa, é ele mesmo. Você precisa se nutrir do seu relacionamento com ele. Aquilo é só uma desculpa. Eu falei agora há pouco aqui, que se alguém te convidar para um café, o café é só uma? Na verdade, a pessoa quer o quê? Sua presença. Pois é, a comida é só uma desculpa. Jesus quer que você se alimente dele. Inclusive, uma das coisas que ele fala é que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então ele está chamando você a transcender daquilo que está à mesa para aquilo que ele é. Vai além. Amém? Então, ele não só distribui comida, ele dá a própria vida. Na mesa, ele revela que o verdadeiro amor se expressa pelo sacrifício. Mesmo Pedro sendo confuso, aquela pessoa afoita que virava e mexia, tropicava nas palavras, Jesus o amava. Filipe, aquele moço que estava com Jesus o tempo todo, mostra-nos o Pai. Filipe, mas você me vê todo o tempo e está pedindo para me te mostrar o Pai? Filipe, eu e o Pai somos uns, quem vê a mim vê o Pai. Um Filipe que está vendo Jesus todo dia, mas não reconhece Deus no próprio Jesus. Estava à mesa. O Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, que trabalhava para os inimigos, cobrando imposto do próprio povo, estava à mesa. O Tomé, que só acreditava vendo, estava à mesa. Um monte de gente que amava Jesus, mas confusa. Igualzinho eu e você. Estava na mesa. E Jesus sabia que um era traíra, o outro era confuso, o outro não conseguia confiar plenamente, o outro era afoito demais, mas ele amava. Apesar do nosso jeito esquisito, Jesus nos ama. E agora ele age dessa forma, ele revela o amor dele e ele explica que ele está dando a vida dele por amor a nós e obediência a Deus. Então atenda o pedido de um café. É uma demonstração de amor. Aprenda isso. Às vezes você fala assim, não tenho tempo para um café. Não, tenha tempo para um café. Tenha tempo para um café. A desculpa é o café, mas a pessoa quer a sua presença. Não negue a sua presença. Amém? E aí nós vemos em Atos, capítulo 20, verso 35, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber.
E às vezes o convite para o café é um clamor. Vem me ver. Vem conversar um pouquinho comigo. E aí você ter coragem de deixar as suas coisas e falar: eu vou, eu estou indo. Amém? Às vezes você fica esperando fazer algo grandioso e tudo você tinha que fazer é ir lá tomar um café. Então, meus irmãos, fechando isso aqui, você precisa, eu preciso aprender com Jesus a servir, independente de como nos tratam, independente de se alguém vai te trair ou não. Nós precisamos, como Jesus, servir, independente da resposta que nós vamos ter. Precisamos aprender com Jesus a oferecer a nossa própria vida, a se sacrificar voluntariamente, a não ficar pedindo coisas em troca. Às vezes a gente até faz, mas fala assim: amanhã você vai fazer, não é assim? Não esperar nada em troca, como Jesus fez. E ser generoso como Jesus, aprender a dar de si mesmo. E viver com Cristo é aprender a repartir, obedecer e servir. E para encerrar, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, em algumas traduções, ou seu Senhor, em outras traduções. Então, do jeito que Jesus fez, Ele espera que eu e você façamos. Amém? Por quê? Porque na mesa, Jesus partiu o pão, Jesus serviu Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Jesus lavou os pés, mostrando o que é servir. Jesus fez da ceia um lembrete eterno e instituiu para a igreja, para que a igreja nunca esqueça do que ele fez na cruz do Calvário, do sangue vertido e do corpo amortecido pelo peso dos nossos pecados. Mesmo assim, Jesus restaurou Pedro após a ressurreição. Um Pedro confuso foge da cidade de Jerusalém, volta para o lugar de pescaria e Jesus vai lá ao encontro dele. Jesus tem restauração para mim e para você. Amém? E lá na mesa de Jesus, ele não apenas alimenta os discípulos, mas também perdoa e revela. A mesa não é só comida, a mesa é comunhão, é intimidade, relacionamento. Não é só ceia, é encontro. E é também um lugar onde os improváveis se encontram. Gente de todo tipo. O Tomé, o Pedro, o Mateus, cobrador de imposto dos próprios irmãos, né? O Tiago e o João, que quer ser o primeiro, quer estar à direita e à esquerda de Deus, quer a primazia. É o Judas, que vai vender Jesus. A mesa de Jesus é um convite para todos. Você venha do jeito que você está, mas você precisa entender, não vai sair do mesmo jeito. Um momento seu com Jesus vai transformar a sua vida. Então vá para a mesa dele, se relacionar com ele. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Finalmente, para mim, para você, pessoalmente, que tipo de mesa você tem estado? Qual mesa você se assenta? Qual? Porque a mesa verdadeira é a mesa onde você pode se sentar sem ter nenhum tipo de vergonha do seu Senhor. Então, se a mesa que você se assenta não aceita o seu Senhor, não é mesa para você. Pense nisso. Amém? E nessa mesa que o Senhor te chama, não é só para repartir, mas também te transformar. Vamos orar? Vamos orar. Eu tenho pedido a Deus, porque todo mês tem ceia. E todo mês a gente precisa administrar mesmo texto bíblico, os mesmos. Nós temos cerca de 4 textos aqui nos evangelhos, sendo que João não entra dessa forma, e um em 1 Coríntios capítulo 11. Então tem 4 vezes a celebração da ceia, só nos 27 livros do Novo Testamento, né? Então todo mês você tem que ministrar sobre a ceia. E a necessidade de sempre trazer um entendimento novo,
que abranja aspectos que a gente ainda não tem falado. Isso é um desafio. E nós precisamos de permitir ao Senhor da mesa, que em cada sentada de mesa possamos experimentar um prato diferente. Então o cozinheiro, ele pode cozinhar a mesma carne de dezenas de formas diferentes. É a mesma carne, frita, assada, cozida, com salmoura, sem salmoura, com erva, sem erva, e vai modificando, mas é a mesma carne, com um sabor diferente. Então na mensagem nós somos desafiados a isso, no estudo da palavra, a não alterar a palavra, não acrescentar e nem roubar dela, mas ela sempre tem um sabor que possa despertar o nosso apetite. E que em nome de Jesus, nessa noite, você tenha sido despertado no seu apetite pela palavra, através dessa reflexão que nós tivemos. Feche seus olhos, olha ao Senhor, agradeça a Deus. Oh Deus, estamos aqui, tua igreja e eu, corpo de Cristo, lavado, remido no sangue de Jesus, pessoas improváveis. Alguns de nós jamais imaginou que estaria numa igreja, numa casa de culto com outros irmãos, e alguns nem deveriam estar, porque a sociedade tinha como alguém inapto, incapaz, não merecedor, mas o teu amor, ó meu Deus, nos alcançou, e o teu amor não levou em consideração o nosso estado. O teu amor foi derramado sobre nós, e mesmo improváveis, mesmo indesejáveis, mesmo não merecedores, o Senhor nos convidou à tua mesa de banquete, aonde a tua bandeira sobre nós é o amor. Um amor que supre, que chama, que sustenta, que guia, que provê, que alimenta, que transforma, que restaura. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Te louvamos, meu Deus, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém, queridos. Nós vamos louvar o Senhor, enquanto louvamos, vamos receber o cálice e o pão. Aí você que pode participar da ceia, e que deve participar da ceia, a quem? Aquelas pessoas que já foram batizadas, passadas pelas águas, você está apto a participar da ceia. Então receba o pão, receba o cálice, espera só um pouquinho para comermos juntos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante teu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue
apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Erga aí o seu pão, o seu cálice, vamos orar. Deus, consagramos a Ti os elementos, o pão e o cálice com suco de uva. Sabemos que este pão não vai se transformar no corpo de Cristo, nem o suco de uva no sangue de Jesus. Como batistas, nós cremos que são símbolos do corpo do Senhor e do sangue do Senhor vertido, e que nós fazemos isso constantemente para lembrar, é um símbolo que nos aponta para a cruz, para o corpo de Jesus, para o sangue de Jesus. E sabemos e entendemos que isto também é para fazer com que a nossa mente não esqueça o que Jesus fez para nos redimir, para nos resgatar. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é que Jesus se entregou por nós, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores. Se entregou, se doou, o corpo foi ferido por nós e o sangue vertido por nós. E esse ato extraordinário nos capacitou a nos tornar filhos de Deus. Louvamos a Ti, meu Deus, por tão grandiosa salvação provida através de Jesus. Seja bendito o Cordeiro de Deus, que obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz em nosso lugar. Como o pão, querido. Oh, Senhor. Da mesma forma, após comer o pão, possa beber o cálice, em nome de Jesus. Você pode orar agradecendo a Deus. Momento seu e do Senhor agradecendo. Pode pôr os avisos para mim aqui, viu? Agradeça a Deus por suas orações. Oh, Senhor.